Olá a todos e todas, estamos dando início à nossa segunda unidade, nossa temática Ética Cristã no Mundo Contemporâneo. Nessa unidade, vamos dialogar, fazer um diálogo breve sobre a história da ética. E para começarmos, nós trazemos aqui um dos grandes pensadores que tematizou essa questão, que foi Platão. O filósofo Platão foi o primeiro grande pensador a tematizar as questões relacionadas à ética, ao bem e o mal, todas as questões que giram em torno da ética. E as reflexões sobre a ética em Platão vão aparecer principalmente naquilo que nós denominamos os diálogos socráticos, ou seja, textos atribuídos aos diálogos com diversos interlocutores que o filósofo Sócrates manteve com diversas pessoas e que o filósofo Platão, seu discípulo, registrou naquilo que nós denominamos os diálogos socráticos. Um dos primeiros diálogos que aparece a discussão sobre a ética é justamente os chamados Górgias, nos diálogos socráticos. E aqui, nesses diálogos, o Górgias, na prática, a ética deve prevalecer sobre a força. Essa é a ideia que gira em torno desse diálogo socrático, o Górgias. Ou seja, o melhor é aquele que é capaz de ter equilíbrio e autocontrole. O elemento, portanto, fundamental que aparece pela primeira vez nessas reflexões sobre a ética é a questão do equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio de si e não a força é o elemento-chave da ética na política. Manter o equilíbrio de si e jamais a força como o elemento-chave na ética política. Portanto, no Górgias, nós vamos entender que é melhor sofrer uma injustiça do que praticar a injustiça. Ou seja, a prática da injustiça é desonrosa, enquanto sofrer a injustiça não é uma desonra. Esse é uma primeira questão, um primeiro elemento que aparece nessa discussão sobre a ética a partir de Platão, nesses diálogos socráticos. Um outro conceito muito importante que vai aparecer aqui em Platão é a discussão sobre a virtude, no grego, arete. Ou seja, essa discussão sobre a virtude vai aparecer num outro diálogo socrático, que é o diálogo com Menon, em que a virtude é considerada como um elemento inato ao ser humano, ou seja, o ser humano nasce já com determinadas virtudes. A partir dessa questão, nesse diálogo com Menon, aparece uma outra grande questão, uma outra grande pergunta filosófica, que é: qual a conduta correta? Do grego, de kaios, ou seja, o que é justo, o que é correto fazer. E essa discussão sobre o justo, sobre aquilo que é correto, o de kaios, vai aparecer num terceiro diálogo, que é justamente uma discussão sobre o anel de Giges, em que a questão que aparece aqui também, além de qual a conduta correta, é o que é a prática da justiça, o que é ser justo. E aqui no Anel de Giges, nós vamos poder acompanhar ao longo do semestre, nas leituras que vamos fazer nessa segunda unidade, o Anel de Giges é justamente uma discussão sobre o que eu posso fazer quando eu tenho poder. Quais são os limites éticos? Qual a conduta correta? O que é justo fazer quando eu tenho poder? O fato de eu poder fazer algo me dá plenas condições de executar essas coisas? O fato de eu ter poder entre a vida e a morte me dá direitos de cometer o assassinato? O fato de eu ter poder de ter determinadas atitudes me dá o direito de levar a cabo aquilo que eu penso, da forma como eu penso? Esta é uma das discussões fundamentais da discussão sobre a ética, que vemos então aqui nessa nossa primeira discussão, nessa segunda unidade. Nós vamos terminando por aqui e seguimos então na nossa próxima aula, nossa próxima videoaula dentro dessa nossa unidade 2. Até o próximo encontro, pessoal! Olá a todos e todas, estamos aqui no nosso segundo encontro, na nossa segunda unidade. Nós estamos dialogando sobre uma breve história da ética.
Vimos anteriormente o filósofo Platão. E agora nós vamos começar a dialogar sobre um segundo filósofo muito importante que tematizou essa questão da ética, que é Aristóteles. Em Aristóteles nós vamos encontrar o primeiro grande tratado de ética na tradição filosófica. Esse tratado recebe o nome de Ética a Nicômaco. Nicômaco era filho de Aristóteles. E, de certo modo, nós podemos entender um texto escrito ao seu filho, dando algumas orientações e fazendo algumas reflexões e considerações a respeito da ética. Em Ética para Nicômaco, nós lemos o seguinte: toda arte e todo saber, assim como tudo que fazemos e escolhemos, parece visar algum bem. Por isso, foi dito, com razão, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Nós vamos encontrar, então, aqui em Aristóteles, é que toda discussão, que toda reflexão e toda prática sobre a ética visa a promoção de um bem. Ou seja, a razão do viver ético é promover o bom, o justo, promover o bem. O que nós poderíamos dizer contemporaneamente, a promoção do bem comum. Tanto o bem individual quanto o bem coletivo. Em Ética para Nicômaco, aparece uma outra questão muito importante nas reflexões sobre a ética, que é a questão da doutrina do meio termo. Para Aristóteles, a justa medida é o melhor, ou seja, o equilíbrio está no meio. Manter-se equilibrado é uma questão fundamental em toda reflexão e em toda a prática da ética. Essa questão, portanto, aparece com o conceito de mesotes, ou seja, a justa medida é o melhor. A ética, portanto, aqui em Aristóteles, na Ética para Nicômaco, aparece como tudo aquilo que me leva a evitar os extremos, ou seja, se evita, portanto, tanto o excesso como a falta. Ser ético, portanto, e uma atividade e uma prática da ética se encontra sempre em equilíbrio entre os extremos, nem a falta, nem o excesso. Portanto, o meio termo, o mesotes, é sempre o melhor caminho na ética. Uma questão que aparece também em Aristóteles, que é muito importante, é entender que, diferente de Platão, a virtude em Aristóteles não é algo inato ao ser humano. Para Aristóteles, a virtude, ela é adquirida pelo ser humano. Ela não é inata, como aparece em Platão. Ora, se a virtude é adquirida, ela pode ser, portanto, ensinada. A virtude pode ser, portanto, objeto da reflexão e do ensino e do diálogo. A virtude ética, portanto, é um hábito que se aprende, que se exercita. Por isso, em Aristóteles, a educação será fundamental. E é até por isso que, na educação, em todo o pensamento pedagógico contemporâneo, Aristóteles será um pensador, um filósofo essencial e muito importante, justamente por entender que a virtude ética é um hábito que pode ser aprendido, portanto, pode ser também ensinado. Ou seja, uma conduta eticamente positiva para Aristóteles deve ser uma atitude baseada no agir da pessoa virtuosa. Ou seja, a atitude ética é a expressão da virtude, ou seja, que se encontra, portanto, naquilo que Aristóteles vai chamar de eudaimonia, traduzido rapidamente como felicidade, bem-estar, ou seja, essa atitude virtuosa é aquela que promove para o indivíduo e para a sociedade a plena felicidade, ou seja, é justamente no contexto em que a minha natureza humana coincide com aquilo que eu realizo, com o bem que eu exercito. Essa felicidade não se encontra, portanto, num happy hour, numa balada. Essa felicidade se encontra exatamente no momento em que eu realizo algo de bom e que coincide com a minha natureza. A ética, portanto, parte desta discussão
individual que prepara o terreno para o campo da política e também no campo coletivo, que é justamente a ideia da promoção do bem comum. Ou seja, para Aristóteles, a finalidade da política é justamente a busca da ética, do bem para todos e todas, né? De todas as pessoas. Então, eu sou ético, eu exercito a ética quando eu atinjo essa finalidade política, ou seja, a promoção do bem para todos e todas. Nós terminamos aqui então a nossa segunda aula e continuamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos e todas e sugiro a leitura do texto que nos acompanha. Olá pessoal, olá para todos e todas, estamos aqui na nossa unidade 2. Nós vamos dialogar sobre um outro filósofo chamado Agostinho de Hipona. Agostinho é alguém que vai fazer a primeira síntese entre a tradição grega, que nós vimos na aula 1 e 2, e o pensamento cristão. Agora então, propriamente, nós começamos a entrar dentro do pensamento cristão, dentro da ética cristã propriamente dita. E nós fazemos isso, então, dialogando com esse importante filósofo da Idade Média, do comecinho da Idade Média, lá por volta do ano 460, em que Agostinho começa a trazer a tradição filosófica de Platão e Aristóteles e vai buscar um certo tratamento cristão para esse pensamento clássico da filosofia grega. Portanto, com Agostinho, nós vamos ver um trabalho muito importante, que é justamente essa junção da tradição grega com esse tratamento agora do pensamento cristão. Em Agostinho, nós vamos ter alguns temas muito importantes e essenciais para a reflexão filosófica e para a reflexão sobre a ética. Por exemplo, a origem do mal, a questão da liberdade, a discussão sobre o que é a felicidade e, propriamente, uma discussão sobre a ética. Em Agostinho de Hipona, todos aqueles tratamentos, toda aquela discussão que vimos em Platão, nos diálogos socráticos, em Aristóteles, em Ética para Nicômaco, todos esses elementos agora serão tratados a partir de uma perspectiva e de um viés do cristianismo. Em Agostinho, vai aparecer uma discussão fundamental para a ética cristã. A discussão sobre as falhas humanas. Por que o ser humano erra? E Agostinho compreende, a partir da sua perspectiva cristã, que as falhas humanas têm origem no pecado original. E que, por outro lado, a graça de Deus é a chave para o retorno ao bem. Portanto, a graça de Deus é a chave para o retorno a uma sociedade ética. E esse retorno a Deus é uma decisão do ser humano. Agostinho também enfatiza de um modo extremamente importante e poderoso a questão do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade humana frente às questões do sagrado. O ser humano é livre para decidir o que quer, como quer e quando quer. Portanto, se atribui ao ser humano uma responsabilidade por si. Fazemos, portanto, escolhas. Nós, seres humanos, somos pessoas de escolhas, de desejos. Ou seja, nós não somos, para Agostinho, marionetes nas mãos de Deus, pois nós fazemos escolha. Esse é um atributo que Deus dá ao ser humano no momento da sua criação. Há, portanto, uma discussão muito importante aqui na chamada ética agostiniana, que são duas questões: a origem do mal e a liberdade humana. Como o ser humano lida com essa questão da origem do mal e como o ser humano lida com a sua liberdade. A origem do mal, nós vamos perceber aqui em Agostinho, se dá justamente no momento e no contexto da queda do ser humano. Ou seja, na ética agostiniana,
a falta de ética se dá pelo pecado, que é justamente o mau uso da liberdade humana. O livre-arbítrio, portanto, possibilita o ser humano tanto fazer o mal, como também possibilita o ser humano escolher o bem. E a graça de Deus é justamente aquilo que nos ajuda a escolher o bem, a escolher, portanto, uma postura ética frente à vida. Portanto, um dos elementos chaves aqui na compreensão desta ética cristã, a partir de Agostinho de Hipona, se dá justamente no livre-arbítrio, nessa capacidade humana de escolher tanto o mal quanto o bem. E que a graça de Deus será justamente o elemento que vai possibilitar o ser humano a fazer a escolha pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Gente, nós continuamos então no nosso próximo encontro e finalizamos aqui a nossa aula de número 3 da unidade 2. Um grande abraço para todos e todas e até lá! Olá a todos e todas, estamos aqui na nossa unidade 2 e nesta aula nós vamos dialogar sobre um importante pensador da Idade Média que é Tomás de Aquino. Nós vimos nas aulas anteriores ainda um pouco sobre Platão, Aristóteles e iniciamos a discussão como que os pensadores cristãos vão utilizar esse pensamento grego antigo e cristianizar este pensamento grego antigo. Isto começa justamente com Agostinho de Hipona. E vários outros vão tematizando essa questão até chegarmos num importante pensador que é Tomás de Aquino, que vai escrever, que vai pensar mais ou menos 800 anos depois de Agostinho de Hipona. Aqui em Tomás de Aquino, nós vamos perceber que Tomás de Aquino faz uma importante leitura de Aristóteles à luz do cristianismo. Ou seja, aqui surge aquilo que nós vamos chamar de a ética tomista, ou seja, uma ética que exalta a justiça e que se constrói a ética da justiça e da solidariedade entre os seres humanos. A grande questão que aparece aqui na ética tomista é justamente as formas, as práticas de superação dos vícios e da corrupção. Na ética tomista vai aparecer também uma questão muito importante, que é a questão da ética como um elemento próprio da metafísica, ou seja, nenhuma ética é possível sem uma religião, nenhuma ética é possível sem uma metafísica. Também, aqui na ética tomista, aparece uma questão muito crucial para a compreensão sobre a ética. Vocês estão lembrados que um tema importante na ética é justamente a questão do bem e do mal. Agora aqui, na ética tomista, a questão do mal não é simplesmente equiparado ao bem. O mal é a ausência do bem, isto é, o mal não é uma substância, o mal não é substancial. Ou seja, como no pensamento, por exemplo, maniqueísta, em que se coloca o bem e o mal como oposições e como elementos iguais. Isso também já vai aparecer lá em Agostinho, ou seja, o mal aqui não é visto como uma substância. O mal, na realidade, ele é a ausência do bem. Então, quando o bem não se faz presente, o mal se faz presente pela ausência do bem. Aqui, portanto, em Tomás de Aquino, a natureza humana pode também ser melhorada. Vocês lembram lá em Aristóteles, que Aristóteles compreende que a virtude pode ser ensinada. Tomás de Aquino, retomando esse pensamento aristotélico, também compreende, portanto, que a natureza do ser humano pode ser melhorada. Só que essa natureza do ser humano, ela será melhorada para Tomás de Aquino
a partir da prática das virtudes teologais. Ou seja, na ética tomista aparece, portanto, essa ideia, esse conceito das chamadas virtudes teologais. E quais são as virtudes teologais? Elas são 3: a fé, a esperança e o amor ao próximo. Portanto, no exercício e na prática da fé, da esperança e do amor ao próximo, se dá a virtude teologal, ou as virtudes teologais. A ética, portanto, é resultado do exercício das virtudes teologais, que são o fundamento para toda a ética. O texto base para essa compreensão é um texto que nós encontramos no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, o mais importante destes é o amor. Portanto, Tomás de Aquino, recuperando e fazendo uma leitura do texto bíblico, encontra que as virtudes essenciais, as virtudes fundamentais para a prática e o exercício da ética são essas 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor ao próximo. Portanto, na prática dessas virtudes se leva, portanto, como consequência, uma vida ética. Só é possível, portanto, ter essas virtudes pela graça de Deus. Somente a graça de Deus é que possibilita ao ser humano o exercício e a prática dessas 3 virtudes teologais. A questão do livre-arbítrio novamente aparece aqui também na Ética em São Tomás de Aquino. Ou seja, o tema, portanto, do retorno, né? Ou seja, da liberdade humana, o uso da razão que dá ao ser humano a liberdade de escolher o bem. E também dá a liberdade ao ser humano de praticar o mal. O ser humano, portanto, age por julgamento, comparação e não por instinto. O ser humano, aqui na ética tomista, escolhe e decide ser o que é. Ou seja, diferente de uma ovelha que, vendo, por exemplo, um lobo, o seu instinto é fugir. A ovelha sempre fugirá do lobo. A ovelha sempre agirá pelo seu instinto. Agora, nós, seres humanos, agimos pela razão. Nós podemos seguir, no uso da razão, podemos seguir direções opostas. Na prática e no exercício da razão, 2 pessoas podem tomar 2 posições completamente diferentes. Por quê? Porque as nossas decisões não são tomadas por instinto. As nossas decisões são tomadas a partir do exercício da razão. Aqui, portanto, na ética tomista, aparece a ética como um elemento da ordem. A ética, portanto, é ordem, ou seja, para a qual o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para uma ordem, ou seja, longe a ética do ser humano se vê no caos, ou seja, longe dessa ordem, longe, se distanciando, portanto, da graça de Deus, o que o ser humano produz é caótico, é o caos. O ser humano se vê no caos, triste e amargurado, quando ele não cumpre essa ética da ordem, quando não se encontra em ordem com aquilo para o qual ele foi criado. Nós encerramos então aqui a nossa 4ª aula da nossa unidade número 2 e nos preparamos aí então para a unidade 3. Até lá, pessoal!